Bom dia pra quem? E aí, meu polvo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, esse é mais um Bom Dia Pra Quem? Quintou, é quinta-feira, gente. Ai, rapaz. Quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023. Pois é, o quinto dia útil já foi faz tempo, né? Foi dia 7, foi ontem, né? Foi o quinto dia útil do mês, né? Que geralmente quinto dia útil é o dia que o pessoal costuma receber o seu salário. O pessoal que é funcionário público, boa parte dos aposentados, etc, etc e tal. E aí, como é que tá aqui a sua questão do dinheiro? Tem gente que fala muito de que como é que eu posso dizer? Educação financeira é uma coisa que é coisa de capitalista. Não, não é coisa de capitalista. A gente precisa saber gerir os nossos recursos, seja ele pobre ou rico, né? E só que sempre esbarra numa questão que eu chamo de consumismo, né? A gente sempre tem essa questão do consumismo, né? Semana passada saiu aí o lançamento da nova linha Galaxy S23, né? Da Samsung. E valores altíssimos de telefone celular. E aí eu fiquei olhando pro meu, putz, né? E aí você fica pensando, e aí esse putz é um putz bem servido, porque você para pensar e você vê que a gente sempre olha as coisas em volta, um mundo totalmente cosmopolita, né? A gente acaba vendo que nada nos basta. Esse ponto talvez seja um ponto importante. Nada nos basta. Como é que é assim? Não consigo entender. Nada nos basta. A gente precisa entender que existem certas coisas que já são suficientes para nós. Tem outras que não. Eu acho que a gente precisa entender que motivação nunca é bastante. Sempre tem que ter motivação o tempo todo para a gente levantar da cama e fazer as coisas. Desejo de melhoria, a esperança. Nunca devemos deixar de ter esperança. Motivação, esperança. Aprendizado. Nunca devemos deixar de ter a capacidade de aprender, a possibilidade de aprender, a abertura para aprender. Nunca. E aí e aí eu falo que essas coisas materiais, elas acabam sendo bastante pra gente. Se a gente tem um telefone que a gente consegue fazer as coisas do jeito que a gente considera melhor, tá bom. Eu tenho um Galaxy S10, está funcionando bem, eu consigo filmar aí os meus episódios de Bom Dia Pra Quem numa boa. Nesse momento eu não preciso trocar. Certo? Beleza. O computador que eu tenho é bastante. As coisas que eu tenho são bastante. A roupa que eu tenho é bastante. Eu não preciso de roupas caras. As roupas que eu tenho me bastam. Então a gente precisa ter esse entendimento do que basta e o que não basta. Educação financeira, na verdade, deveria ser educação de recursos. A gente precisa entender o que realmente a gente precisa, para não ficar pagando algo que a gente não vai usar. Acho que é um dos grandes problemas que a gente tem. Não adianta você comprar uma estante toda de livros se você não conseguir ler um. Isso é problema. Não adianta você fazer um curso sei lá das quantas, e você não conseguir ir a uma aula. Isso é um outro problema.
A gente não pode ficar se render ao consumismo. A gente precisa saber exatamente o que é necessário para a gente viver e para a gente crescer como seres humanos. Então, às vezes, Galaxy S23, para mim, talvez fique para 2026. Eu não tenho problema quanto a isso. Então, a gente precisa entender essa questão do valor das coisas e que coisas intangíveis podem ser muito mais valiosas do que meros objetos que possam ser considerados objetos de desejo para todo mundo, né? Mas você não é todo mundo. Um beijo no coração de vocês, cuidem-se até amanhã, sexta-feira! Sexta-feira, falta uma semana pro carnaval. Que beleza, hein? Um beijo! Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.